todos e a todas, sejam bem-vindos ao canal P de Política. E no vídeo de hoje, uma breve resumo sobre a inocência do Lula e por que eu não confio no STF que aí está hoje. E hoje, dia 9 de março de 2021, agora são 7h30 da manhã, eu começo esse vídeo contando sobre Olga Benário, que foi uma mulher de um partido de esquerda e que atuou aqui no Brasil e morreu num campo de nazismo. Mas como isso se deu? Boa pergunta. Com interferência do STF. E no vídeo de hoje, quando eu comecei, eu disse o seguinte sobre a inocência do Lula e por que eu não confio no STF. O modus operandi do STF daquela época, durante o governo de Getúlio Vargas, é o mesmo nos dias de hoje. Existia um acordo entre o Brasil e a comunidade alemã, os fascistas, os nazistas. Existia esse acordo. Tanto que existia uma grande comunidade aqui também, e durante a guerra e depois pós-guerra aqui no Brasil, que é o pessoal que mora no sul. Muitos deles ainda falam alemães e muitos são saudosistas dessa coisa do fascismo nazista. E como tinha esse acordo, né, entre os governos, ou entre a injustiça do Brasil, eles entregaram a Olga Benário, por ser de partido de esquerda, né, ser uma comunista, alegando que tinha um apelo popular, né, para poder entregar ela. E ela foi uma lutadora de direitos sociais, de direito trabalhista, de direito da mulher, né, por um Brasil melhor, como tantos outros já passaram por aqui. E o que essa história tem a ver com o Lula? Tem a ver que o STF, ele não mudou em nada, continua praticamente a mesma coisa. Diga-se de passagem, essa inocência dada pelo Edson Fachin para o Lula, entendeu? Isso já era de ser esperado, uma hora ou outra ia acontecer, né? É claro que vem em boa hora, só que deixa a gente muito preocupado. Eu, pelo menos, estou muito preocupado com essa situação. Porque como é que essa hora do campeonato, sendo a farsa jato, sendo descoberta todas as suas maquinações maquiavélicas, né, que eles montaram um teatro para poder prender o ex-presidente Lula e tirar ele fora das eleições e eleger o presidente da faqueada, teve a mão do STF nesse negócio. E como é que o STF julgou, né? O Fachin julgou, e aí ele representa o STF, aonde mora o perigo. Ele julgou que, no entendimento dele, aquela turma de Curitiba, eles não tinham competência para poder nem julgar e nem condenar o ex-presidente, né? E com isso, eles anularam todo o processo da Lava Jato, né, e inocentaram o Lula. Mas isso tem um acordo por trás. E o acordo é livrar também o Moro dessa situação. Voltando a Olga Benário, ela foi presa por lutar por questões sociais no nosso país. Ela viveu aqui, ela era filha de alemães, né, judeus, na época, que tinha muito na Alemanha nazista, naquela época, e ela veio para o Brasil, entendeu? E se juntou aqui a Luiz Carlos Prestes, né, que inclusive acabou ficando grávida. E pasmem, o STF, o mesmo que julgou Lula e o condenou sem provas, né, com um processo viciado, né,
O mesmo STF, na época, agiu da mesma forma com Olga Benário e agiu da mesma forma nos dias de hoje com o Lula. Né? Então não mudou muito a fórmula deles trabalharem. Né? Sempre trabalharam a favor da elite. Infelizmente, a justiça ou a injustiça no nosso país, eles agem dessa forma. E a pedido, na época, de Hitler, né, e da SS, eles deportaram, né, ou extraditaram a Olga para a Alemanha e ela foi grávida daqui para lá. Existia um apelo, né, que não tinha necessidade de fazer isso, mas eles negaram tudo quanto foi tipo de pedido para ela não poder ser extraditada. Mas ela foi grávida para um campo de nazismo. Ora, se nós tivéssemos naquela época, o Lula teria mais ou menos o mesmo destino da Olga Benário, né? Mas, diferente, ele foi entregue aos nazistas e fascistas de Curitiba, porque é assim que deve ser tratado. Porque um processo que desde o começo foi mentiroso, montado para poder prejudicar o ex-presidente, né? E da forma que foi feita, porque não foi feito por amador, tudo isso foi feito por profissional. E juntou o STF, como dizia Romero Jucá, na época, que tinha que parar a sangria, que estava no governo da Dilma Rousseff, tinha que juntar o STF com tudo. O que era com tudo? O Congresso, os deputados que tinham ficha suja, né? A mídia golpista, parte da igreja, entre padres e pastores, né? Eu digo mais pastores, porque muitos deles entraram nessa onda e continuam ainda até os dias de hoje apoiando essa comunidade evangélica, e eu não estou generalizando, porque tem muita gente boa naquele meio, né? E parte da população que semeava um ódio, e sempre semeou um ódio, dos partidos de esquerda no Brasil. E aí juntaram todos eles e deram o golpe. De forma que montaram esse teatro maquiavélico para poder prejudicar o ex-presidente Lula. Passou o tempo e o Lula só foi inocentado por conta do Greenhalgh, por conta do Intercept, por conta que houve o grampo, né, hackers, né, e eu louvo a Deus por conta disso, né, porque eu sempre falei que a verdade uma hora ia aparecer em cima dessa situação. E aí foi descoberto e foi aos poucos, né, a conta-gota, eles foram mandando para a mídia, né, online, internet, para todo mundo ficar sabendo as confusões, os rolos, a má-fé e a forma de que a justiça no Brasil age quando ela quer prejudicar a classe trabalhadora. E assim foi feito. Eles tiraram o direito, entendeu, do ex-presidente de se candidatar, caçaram uma presidenta honesta, que inventaram a tal de pedalada fiscal, que no final ela não ficou inelegível, também é bom lembrar disso, ela não ficou inelegível, e tiraram o presidente, né, que inclusive na época o principal candidato da elite do Brasil não era o Bolsonaro, era o Geraldo Alckmin, o picolé de chuchu, que todo mundo conhece, ele foi governador de São Paulo, que foi uma desgraça para o nosso estado, né? Que teve aqueles escândalos do trem-salão, do metrô, enfim, né? Desvio de dinheiro, e nada disso foi julgado, nada disso foi... a justiça fez vista grossa, principalmente o Moro, que tinha esse acordo. E quando o Romero Jucá disse que tinha que ter o STF e tudo, entrou o PSDB nesse negócio, entrou os partidos de direita nesse negócio, entendeu? E nenhum deles foram julgados. Só foi julgado o Partido dos Trabalhadores através do Lula, porque eles queriam atingir o Lula, né, de alguma forma. Eles primeiro pegaram, inventaram a pedalada para chegar na Dilma e da Dilma chegar no Lula, para poder convencer, né, o povo,
através da mídia, que estava junto do golpe, nessa questão. Então, eles fizeram uma maquinação, como foi feito na época do governo Getúlio Vargas, né? Que se juntaram também, naquela época, com certeza o governo, o STF, a mídia, enfim, quem comandava, tinha alguém que comandava na época a mídia, entendeu? Ali, e se juntaram e fizeram a mesma situação. É claro que a comunicação era mais restrita, né? Porque a gente não tinha computador na época, não tinha acesso à internet, essas coisas. Mas eles tiveram uma logística, entendeu? De deportar uma pessoa para fazer ela ser julgada lá num campo nazista e uma mulher grávida, entendeu? E a mesma coisa fizeram aqui, não tiraram o Lula, né? Do âmbito de justiça ou de São Paulo e São Bernardo e mandaram para Curitiba. É mais ou menos assim, deportaram o Lula para Curitiba e deixaram na mão do Moro. O Moro e o Dallagnol, esses dois aí, deveriam ser presos, mas eles não vão ser mais presos. Inclusive os processos deles vão ser arquivados, até porque a Lava Jato se findou, tá certo? Mas né, o Moro, ele se safou das acusações que ele fez, porque o Fachin tirando e reconhecendo, né, que o Moro era um juiz não natural para a época, né, e dizendo que eles não tinham poder para julgar o ex-presidente, entendeu? Nos processos da Lava Jato, e a Lava Jato só foi montada por conta do Lula, mais nada. Tanto que deram o fim dela, entendeu? E aí o Moro de uma hora para outra começaram a descobrir essas coisas por conta do Intercept, enfim. E aí, para se dizer que um juiz, ele não era um juiz natural, né? Aí eu ficava me perguntando o que não é um juiz natural ou um juiz natural. É uma expressão do direito brasileiro para definir o magistrado que analisa e julga uma investigação a partir da competência fixada em lei. As regras da competência previstas na lei, ao concretizar o princípio do juiz natural, servem para garantir a imparcialidade na atuação jurisdicional, respostas análogas e casos análogos. A questão da imparcialidade, que ele não teve, ele foi parcial, ele teve o lado, né? Tanto que ele teve o lado que com o tempo, né, com a ascensão do fascismo no Brasil, através desse governo que está aí, e que hoje é presidente, mas na época era candidato, ele conseguiu eleger o Jair Bolsonaro, o Messias, né, para presidente do Brasil, e acabou ganhando um cargo de ministro da Justiça, que era contra a lei também. Só por aí já não era para ter caçado, né, naquela época lá. Mas não. E no final deu no que deu. Ele acabou saindo do governo Bolsonaro, porque o Bolsonaro também não queria disputa. Como ele não era um candidato natural também lá atrás, e era o Geraldo Alckmin, e o Geraldo Alckmin não emplacava, aconteceu que eles colocaram o Bolsonaro porque ele vinha subindo nas pesquisas, que muita gente se identificava com ele e até hoje se identifica, principalmente aqueles que se dizem cristãos, né, que estão enfiados dentro da igreja aí. Mas esses aí são os religiosos, de cristão eles não têm nada. E acabaram elegendo o Jair Bolsonaro por conta da força-tarefa, por conta da Lava Jato, por conta do Dallagnol e por conta do Moro, do STF e da Globo, que, pasmem, está tirando o dela na reta. Inclusive, ontem, no dia 8, ela fez algumas matérias nos principais jornais dela, dizendo que com a inocência do Lula, a Bolsa de Valores despencou e o dólar subiu. Ora, o dólar já está subindo faz tempo. As coisas estão aumentando faz tempo nesse governo. Então não é culpa da inocência do Lula. A questão é que essa via da inocência, ela tem duas mãos, né? E aí é o seguinte, tem um texto, né,
chamada Malu Aires, que ela diz o seguinte, dessa forma: a Lava Jato chega ao fim, mas a prática do concluio entre mídia golpista e instituições parece que não. O Estadão sabia da decisão do ministro, porque a coincidência não existe, nem custam fortuna de primeira capa. A elite dá as cartas e continua com o osso na boca, cheio de dentes e ódio do povo. Fachin remete a farsa para a Justiça do Distrito Federal e o Lafrave depende agora do novo julgamento. Anulada a farsa de Curitiba, o TRF4 fica com o vexame e será substituído pelo TRF1. O STF joga Lula para mais uma via sacra, acovardado pelos vazamentos indiscretos, né, o STF, até para ministros de conluio. Agora, no Distrito Federal, no TRF1, Lula não está livre de Lafrave, encomendado pelas elites e juízes parciais lavajatistas. Ele não está livre, né? É preciso que juristas se unam contra a continuidade desse abuso judicial contra Lula, abuso que atenta contra as eleições do Brasil em 2022, desde o impeachment da Dilma, e que se una contra os ataques à nossa democracia, recente democracia inclusive, e contra o abuso de poder das elites que mandam matar. Eu só quero colocar lá dentro, inclusive a farsa jato, eles tinham entre eles um acordo para eliminar o Gilmar Mendes. Eu acho que o Gilmar Mendes, ele tem que ter um lado. Né? Tem que ter um lado dessa história. Porque ele ia morrer. Se não fosse o Intercept e o Greenhalgh e a esquerda. Se não fosse. Porque senão, com certeza, ele ia ter o mesmo destino que um juiz que teve lá atrás. Fachin obedece ordens de uma elite que hoje chamou Moro e Delaganol os vira-latas, né? Que eles eram vira-latas. Vem cá, cachorrinho, né? Como diz a música da Kelly Key, eu acho que é. Vem cá, meu cachorrinho, enfim. Né? Eles eram os vira-latas prediletos até ontem, de incompetentes, inclusive foram chamados pelo Fachin. Porque quando diz que eles não tinham competência, porque são incompetentes. A mesma elite que chama Bolsonaro de competente escala também o genocídio. Tá aí, ele está fazendo o que quer, mas o STF não faz nada. Então, esse negócio de livrar o Lula, entendeu? De livrar o Lula, tinha que acontecer. Mas a forma que está sendo feita, entendeu? É que a desconfiança vai para o TRF1, certo? Vai ser julgado lá em Brasília. E quem garante que eles não vão fazer o mesmo processo contra o Lula como foi na Lava Jato, de desgaste, porque inocentam, começam novos julgamentos, entendeu? E vão levar esse negócio até 2022, porque sabe que com certeza, se o Lula for candidato a presidente do Brasil, ou ele indicar qualquer um como presidente, essa pessoa é eleita aqui no Brasil. E aí, os planos do Bolsonaro caem por terra, os planos do Centrão caem por terra, os planos da extrema-direita caem por terra, os planos dos grandes financiadores, ou os que mandam no dinheiro aqui no Brasil, caem por terra. Se o Lula ganhar a eleição, e se for da forma que está indo, se ninguém sacanear o Lula, entendeu? Nesse novo julgamento, que vai ter um novo julgamento, né? O Lula é presidente. Mas para isso, a esquerda tem que estar unida. A esquerda. Eu vou te dar um exemplo aqui. E eu quero terminar, né, esse final de vídeo, para não alongar muito, dando a seguinte proposta, né? E fazendo um alerta. A internet é boa, eu estou fazendo esses vídeos como outras, né? Centenas de companheiros fazem vídeo e colocam na internet. Só que em cada grupo que a gente está, entendeu? Tem 150, 200, 270 pessoas.
Imagina todo mundo colocando ao mesmo tempo ou durante o dia centenas de informações. As nossas mensagens vão ficando para trás. A estratégia tem que ser mudada. Nós temos que trabalhar com a identidade visual, entendeu? Espalhadas por São Paulo. Seja no Lambi Lambi, que dá resultado, seja com faixa, seja com outdoor, como tem alguns companheiros de alguns canais que estão incentivando, né, o pessoal a colocar, a investir em outdoor, em faixas e colocar em determinado lugar pontos de grande circulação. Porque uma faixa que você coloca, que é super barato para se fazer, se ela ficar uma semana e durante essa uma semana, todos os dias, passar ali no mínimo 50 mil pessoas, é 50 mil pessoas que vai ficar informada do que está escrito naquela faixa, ou naquele outdoor, ou naquele lambi-lambi. Não importa. A esquerda precisa se unir e intensificar tudo quanto é tipo de propaganda para poder legitimar realmente, entendeu? A candidatura do Lula, ou de quem indicar, ou de quem a esquerda se unir e indicar para 2022. Senão, nós vamos cair na mesma retórica de sempre do STF, achando que o STF está bonzinho com a esquerda e não está, e pode voltar a acontecer o que aconteceu com Olga Benário, com os companheiros aqui desse país, porque da forma que vai, o fascismo tomou conta de várias áreas, inclusive da justiça, né? E pode acontecer a mesma coisa da Lava Jato até 2022 para tirar o Lula do páreo das eleições. Forte abraço para todo mundo, curtam esse vídeo, se inscrevam, entendeu? Compartilhe e ative o sininho. Fazendo assim, o YouTube vai entender que as pessoas estão interessadas em ver os vídeos do meu canal. Tudo de bom!